Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Punta Talks, quem vos fala aqui mais uma vez é a Rafaela. Espero que vocês tenham passado um ótimo mês desde a última vez que nos falamos. E nesse terceiro programa, eu tenho uma convidada super especial, que vai falar de um tema super interessante e que ela tem muita carga profissional e pessoal para conversar sobre. E basicamente é a jornalista mulher dentro do automobilismo. Mas, antes de apresentá-la para vocês, na realidade vocês devem conhecê-la muito bem, vamos ao quadro de recados. Quadro de recados. Eu não poderia começar aqui o quadro de recados sem antes agradecer ao apoio de vocês, que vocês dão ao Punta Talks, tanto aos meus programas quanto aos programas do Ivan, que às vezes a gente vai para lados opostos, mas acaba assim encontrando no meio. Mas eu acredito que todos são assuntos bem interessantes para quem é fã de automobilismo ou até mesmo que gosta de carros. Então, muito obrigada. Particularmente sobre o último programa, eu recebi muitas boas mensagens sobre o quanto o pessoal gostou, o quanto o pessoal ficou surpreso com a minha convidada, e particularmente sobre ela, a Bruna, ela também veio elogiar aí a edição que o Ivan fez do programa, de como a nossa conversa foi ótima. Então eu agradeço a ela mais uma vez por ter topado aí participar do programa do dia 5 de outubro. Para quem ainda não escutou, pode escutar aqui, acessar nas nossas plataformas do Punta Talks e aquele recadinho de sempre, né, gente? Sigam a gente nas redes sociais, no Punta Talks no Twitter e no YouTube, nos canais aqui de transmissão do podcast, e também eu lá na HDF1 em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e também pelo site hdf1.com.br. Mas vamos ao que interessa, que o programa tá muito bom. Então, recados dados, vamos ao que interessa, que é a apresentação da nossa convidada, que possivelmente todo mundo aqui já conhece, porque ela é bem famosa aí entre os fãs da Fórmula 1, seja pelos comentários que ela faz na rádio, ou seja pela presença dela nas redes sociais. É a Alessandra Alves, que eu estou muito feliz em tê-la aqui. Por favor, Alessandra, se apresente aos ouvintes. Oi, Rafaela, obrigada pelo convite, muito me honra, né, participar de um projeto como Punta Talks. Meu nome é Alessandra Alves, eu sou jornalista, trabalho na área de automobilismo já há bastante tempo, na verdade em duas fases distintas, né, da minha vida. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo aqui dessa nossa conversa, mas na verdade meu primeiro emprego como jornalista foi na área de automobilismo. Depois fiquei afastada durante um período e agora desde 2008 eu sou comentarista das transmissões de Fórmula 1 do Grupo Bandeirantes de Rádio, principalmente Band News FM. Também faço um quadro no programa na Rádio Bandeirantes, que se chama Pole Position. E desde 2008 já estou direto, né, trabalhando no rádio. E agora, mais recentemente também, eu assumi um canal junto com dois colegas, o Sérgio Quintanilha e o Dito Cavalcante, no portal Terra, um canal chamado Parabólica, no qual eu escrevo uma coluna mensal também. Então, atualmente, minha atuação está em rádio, mas também em texto. E então, já começando aí, já puxando o gancho disso, do seu primeiro emprego ter sido na área, você já era apaixonada por automobilismo ou foi algo que acabou ocorrendo com esse emprego? Eu sempre gostei de esportes, de uma maneira geral, desde muito pequena, desde 4, 5 anos. As imagens, as lembranças mais antigas que eu tenho da minha vida estão de alguma forma relacionadas a esportes. Meu pai gostava muito de esportes de uma maneira geral, ele não era esportista, mas ele gostava muito de assistir pela televisão. Então, desde criança, eu sempre gostei muito de futebol e de automobilismo, dos dois principalmente. Depois, eu fui acrescentando outras modalidades, como tênis, gostei sempre muito de esportes olímpicos, de uma maneira geral. Então, eu resolvi, né, eu tinha a impressão de que eu ia ser jornalista mesmo já desde a adolescência, com 13, 14 anos. Eu já sabia que eu queria trabalhar como jornalista e a minha opção sempre foi por trabalhar com duas áreas principais, que seriam esporte ou cultura. Eu nunca tive vontade de trabalhar em outras áreas que não fossem essas duas. Então, quando eu tive a minha primeira oportunidade de trabalho mesmo, remunerado, que eu estava no 4º ano da faculdade, do 3º para o 4º ano da faculdade, foi para trabalhar como redatora de esportes na Folha de São Paulo. E eu me entusiasmei muito pela vaga, porque era para esportes, né? Na época, trabalhar na Folha de São Paulo, a
está falando de anos 90, era realmente algo muito prestigiado, claro que continua sendo, mas hoje em dia a gente tem uma quantidade muito maior de veículos. Mas eu tive realmente muito entusiasmo de mandar meu currículo e tentar essa vaga, porque era uma vaga para esporte. Então, sim, a paixão pelo automobilismo veio antes da própria escolha da profissão e, de certa forma, ela direcionou essa minha primeira colocação, né, esse meu primeiro emprego, porque era especificamente para cobrir a área de esportes. E essa separação para você, você disse que teve uma pausa, né, esse tempo, você se direcionou para o quê? Para a área corporativa ou para a área cultural? Como que foi esse sair do esporte e ir para outra coisa? Foi para a área corporativa. Eu, muito nova ainda, acabei tendo uma oportunidade de trabalhar numa empresa que fazia produção de conteúdo, mas para empresas. Então eu saí dos veículos, né, saí de mídia tradicional e fui trabalhar produzindo conteúdo direcionado para empresas. Aí a gente está falando daquele jornalismo corporativo bem tradicional mesmo, jornal interno, jornal para clientes. Depois, quando começou o período digital, então também conteúdos digitais, em sites. Depois, mais tarde, também a parte de mídias sociais, mas aí sempre voltado para a área corporativa. Eu trabalho nessa área até hoje, na verdade, eu continuo atuando nesse ramo. Tenho uma empresa, né, que presta serviço nessa área, mas eu fiquei mais ou menos uns 15 anos afastada de mídia tradicional, 14 anos, na verdade, que foi quando eu recebi um convite para ir comentar uma corrida pela Band News FM, já era a equipe comandada pelo Odinei Edson, e eu fui como convidada porque eu não escrevia, não trabalhava mais em nenhum veículo, mas como a gente passou a ter essa fase de democratização de acesso aos blogs, os sites, eu comecei a escrever, voltei a escrever sobre Fórmula 1 para alguns canais de internet. E aí, com isso, fui me aproximando, fui me reaproximando dessa área. E aí, um grande amigo meu, Fábio Seixas, que era repórter da Folha de São Paulo e também da transmissão do Grupo Bandeirantes de Rádio, me convidou, me sugeriu que o Odinei me convidasse para ir comentar uma corrida. Foi o GP da Turquia de 2007, por acaso, corrida vencida pelo Felipe Massa. E aí eles gostaram da ideia, foi a primeira vez que uma mulher comentou Fórmula 1 no rádio. Nossa. Pois é. E aí a experiência foi boa, o Odinei naquele ano me convidou também para cobrir o GP do Brasil, e aí acabou dando certo, e ele me convidou a partir de 2008 para fazer parte da equipe, e aí eu não saí mais. Eu tento, né, tenho conciliado sempre, né, o corporativo com o jornalismo esportivo já há mais tempo, e aí de uns 4 anos para cá eu tenho escrito também para a área cultural, que é outra área que eu gosto muito, né, como eu te falei lá no começo, quando eu resolvi ser jornalista eu queria trabalhar ou na área esportiva ou na área cultural. A que acabou pintando primeiro foi a esportiva. Mas sobre isso tem um detalhe importante. Por que eu acabei me direcionando pro esportivo e não pro cultural? Você tem curiosidade de saber? Com certeza, acho que todo mundo aqui tá super curioso. O que levou a escolher? Porque, faculdade de jornalismo, por experiência própria, eu também tinha algumas opções, assim, do que eu queria. Então, me diga, por que esporte? Porque eu peguei exatamente a época, o auge, né, da divulgação e da carreira do Ayrton Senna. E era uma época que você realmente, se você quisesse trabalhar com esporte, é claro, né, sempre foi um ramo, né, trabalhar em futebol. O Brasil é o país do futebol, sempre foi, e acho que não vai deixar de ser. Mas naquela época existia um mercado relativamente grande também para trabalhar com automobilismo. Eu já adorava o tema desde criança, passou a ser uma realidade. Pintou uma vaga em esportes e eu tive uma ideia de que eu queria trabalhar nessa área, mais até do que na área cultural naquele momento, porque eu sentia que era também um jeito de eu abrir portas, porque na minha faculdade, por exemplo, pouca gente queria trabalhar com esporte. Naquela época não era um segmento muito prestigiado do jornalismo. E eu era a única mulher da turma que queria trabalhar nessa área. Quando pintou essa oportunidade, eu falei, eu acho que eu vou nessa área, não só porque eu gosto muito, mas porque também é a chance de repente, eu abrir, né,
uma área em que tem poucas mulheres ainda atuando. Eu acho que pode ser algo de relevância, né, até para mim e para outras, né, que possam vir depois. E acabou dando muito certo, porque de fato naquela época pouquíssimas mulheres se interessavam ou gostavam de automobilismo, mas hoje felizmente já são várias, né? Então isso daí a gente já está falando de um período aí de quase 30 anos, né? De lá para cá muita coisa mudou, mas foi justamente pelo desafio e pela vontade de estar numa área que não tinha muita mulher que eu acabei dando mais ênfase para o jornalismo esportivo do que para o cultural naquele momento. E deu muito certo, né? Afinal, como você comentou, foi a primeira comentarista ali de rádio mulher, e até trazendo esse assunto, vamos dizer assim, pensar que você estava falando lá da década de 90 e ainda em 2008 você foi a primeira. Como que foi para você conseguir aquela vaga? Não sei quantas mulheres estavam dentro da redação, não sei se você era a única, quantas tinham lá dentro, mas como que foi a receptividade dos jornalistas lá dentro, como relação de ser uma mulher comentando automobilismo, não é simplesmente comentando esporte, é uma área do esporte que ainda tem aquele passo para trás quando é uma mulher comentando. Como que foi naquela época, lá na década de 90 para você? Eu acho que foram dois momentos bem distintos, mas os dois tiveram desafios nesse aspecto da inclusão feminina nessa área. Eu tive muita sorte nos dois casos, com os meus dois chefes. O meu primeiro chefe na Folha de São Paulo foi o Flávio Gomes, né, que também é super conhecido nesse meio. Ele foi o meu primeiro chefe, ele que me contratou, ele que me deu essa vaga. E ele é uma pessoa com uma mente muito progressista, ele é uma pessoa despojada de preconceitos, e a bem da verdade, eu não fui a primeira mulher naquela equipe, pelo contrário, a gente tinha até uma das editoras, uma das chefes da área, Cristina Zahar, uma mulher, tinha outras repórteres e outras redatoras também, era uma minoria, e eu era a única ali dedicada a cobrir automobilismo, mas dentro da redação eu nunca tive nenhum tipo de dificuldade, nunca enfrentei nenhuma resistência pelo fato de eu ser mulher. É claro que no dia a dia, principalmente no ambiente de automobilismo, que é um ambiente formado majoritariamente por homens, aí quando você vai para as coberturas, para os eventos, infelizmente a gente ainda tinha uma atitude muito inadequada de muitos homens, primeiro de assédio, de gracejos inadequados, até a questão mesmo de duvidar, né, de ter uma postura meio incrédula. O que essa menina, eu tinha 21 anos, né, quando eu comecei, o que essa menina tá fazendo aí, o que essa menina entende de automobilismo, o que ela sabe de automobilismo, uma visão machista mesmo de achar que você tá ali porque você conseguiu aquela vaga por ser mulher, por ser novinha, por ser eventualmente bonitinha, etc. Então, isso quer dizer, isso daí do público em geral, de uma massa maior, né, de pessoas, isso tinha, né, acho que ainda tem. Acho que até tem um movimento hoje que eu apoio enfaticamente, das meninas que gostam de ir para as corridas, que vão para a arquibancada assistir corridas e começaram a se impor mesmo com um movimento, né, de respeito às mulheres, respeito às meninas. Quem está aqui está porque gosta de Fórmula 1. Mas isso é uma coisa bem mais recente, né? Nos anos 90 era uma coisa mais difícil. Depois, num outro momento, quando eu comecei na rádio, era um momento muito, muito diferente também, porque a Band News FM, a rádio onde eu trabalho até hoje, já há muito tempo, ela também é chefiada por uma mulher, ela tem uma quantidade muito expressiva de mulheres na redação e mulheres cobrindo esportes também. É fato que, na verdade, isso não existia. A própria cobertura esportiva na Band News FM naquela época era mais restrita ao próprio automobilismo, não tinha uma cobertura de futebol, isso veio depois, mas assim, foi uma coisa realmente dentro da redação, foi uma coisa muito natural para mim. Eu acho que essa realidade que eu enfrentei nos anos 90, agora, né, mais recentemente, de 2008 para cá, eu acho que o meio de jornalismo, de uma maneira geral, ele tende a ser um meio muito mais arejado e muito menos
marcado por esse tipo de pensamento preconceituoso. É claro que quando você expande e vai falar para as pessoas em geral, para o público em geral, infelizmente ainda tem muita gente retrógrada, de mentes obtusas, que acha que automobilismo não é coisa para mulher. Como eu nunca dei muita bola para esse tipo de opinião da massa de uma maneira geral, como eu também sou de uma geração que começou a escrever muito antes de redes sociais e de ter uma interação maior com o público, eu nunca me deixei abater por esse tipo de situação. Mas eu entendo que hoje em dia, se você for entrar nesses meandros das discussões, dos fóruns e de grupos de WhatsApp e de redes sociais como o Twitter, de uma maneira geral, infelizmente você vai ter esse tipo de manifestação ainda. O bom disso é que as coisas estão mais às claras e dá pra gente combater de uma forma um pouco mais assintosa, um pouco mais ativa mesmo, né? Na minha experiência profissional mesmo, eu não posso dizer que nenhuma redação eu tive que me impor porque era uma dificuldade para as pessoas aceitarem o fato de eu ser uma mulher e estar fazendo aquilo. Felizmente, eu acho que a área de comunicação é uma área que tem um pensamento mais aberto. E você acredita que, por mais, né, você diz que esses comentários, de certa forma, até você tenta trabalhar bem com eles, porque não é todo mundo, né, que consegue desviar deles, vamos assim dizer. A diferença entre você trabalhar ali no corporativo, com a parte cultural, e daí para o automobilismo, você acredita que se impõe um conhecimento maior, assim, você pensa, não, eu vou criar um maior conhecimento aqui na área de automobilismo, porque a cobrança aqui é maior, porque as pessoas falam, cobram mais, assim, vamos dizer, da mulher. Fala que, vamos dar um exemplo de fã. Fala que foi de Fórmula 1 e já pergunta, tá, mas quem fez a volta mais rápida lá em 1964? Exato. Como é isso mesmo, é ridículo isso, porque provavelmente a própria pessoa que pergunta isso, ela não vai saber responder. Ou então ela pensou a única informação que ela sabe para tentar confrontar isso. Olha, eu acho que a busca pelo conhecimento, ela é fundamental em qualquer área que você vai atuar. É aquela ideia assim meio clichê, né? Mas se você no jornalismo você tem que matar um leão por dia, a mulher tem que matar 2, justamente porque ela tem que lutar, né, para se impor pelo conhecimento dela e contra o machismo, que é algo já institucionalizado em algumas situações. Eu acho que hoje em dia existe uma forma de driblar essa falsa ideia de que você tem que saber tudo o tempo todo, porque basicamente muita coisa está ao acesso de um clique, né? Então, do mesmo jeito que as pessoas estão te cobrando, né, coisas que eles provavelmente estão buscando saber pelo acesso de um clique, você também pode fazer isso. Agora, eu acho que é uma discussão muito oca, muito vazia, na verdade, você achar que você vai impor o seu conhecimento recitando, né, os 10 primeiros colocados do GP de Abu Dhabi de 2015. Eu acho que quem tem que saber o que você sabe de verdade, que vai te dar emprego, que vai te dar chance, que vai te dar oportunidade de você escrever em um site, comentar a corrida, fazer um podcast, participar de um canal de YouTube, a pessoa não vai ficar se atendo a esse tipo de coisa, né? A pessoa não vai ficar... as pessoas que são realmente tomadores de decisão nessas áreas não são superficiais a ponto de pensar, puxa vida, eu não vou contratar a Rafaela porque ela não soube me dizer quem eram os 10 primeiros colocados do GP de Abu Dhabi. Meu Deus do céu, você clica, em 2 cliques você chega nessa informação, e isso vale para qualquer pessoa, para qualquer coisa. O que vai te fazer diferença são as correlações históricas que você sabe fazer, são as leituras de corrida que você pode colocar, é a informação que você acabou de captar de que a equipe tal tem mais ou menos jogos de pneus usados e que então por isso a estratégia pode ser mudada. Isso daí não está em nenhum livro, isso daí não está em nenhuma relação, isso de histórica, isso daí está na sua capacidade de entender, de abstrair informações da categoria e de fazer novas correlações com essa. Então, de novo, eu acho que quando alguém chega para uma mulher e fala assim, você gosta mesmo de Fórmula 1, então fala.
tal coisa, eu acho que a tática melhor é reverter essa pergunta, esse desafio com uma outra pergunta, sabe, que mostra a sua capacidade analítica e reflexiva, que é algo muito mais difícil de se adquirir do que ficar simplesmente decorando números, nomes, estatísticas e etc. O bom comentarista, ele não vai ficar lá recitando números aleatoriamente, a menos que isso tenha alguma relevância para a corrida em si, para aquele programa, mas se não é miquinho amestrado de circo, sabe? Você ficar exibindo as suas informações que, para começo de conversa, estão disponíveis para qualquer pessoa que saiba ou não saiba Fórmula 1. Saber automobilismo, conhecer automobilismo não é decorar nomes e datas. Na parte de rádio, hoje você é comentarista. As mudanças de 2008 para cá, com o crescimento, né? Hoje a gente tem um crescimento muito significativo de fãs nas redes sociais de Fórmula 1, e isso é recente. Eu acredito até que foi devido ao impulso aí que a Liberty Media deu para a Fórmula 1 mesmo criar suas páginas nas redes sociais, e isso trouxe o público. Você acredita que se essa relação redes sociais junto com os comentários no rádio e tudo mais, que hoje vocês têm um acesso maior a ver o que o público está conversando, de modo geral, o que eles estão comentando junto com vocês, acompanhando vocês no rádio. Você acredita que a recepção, a visão dessa massa geral mudou com a presença tanto sua quanto com a da Ju Serrazoli nas transmissões? Vocês veem uma receptividade boa com os comentários de vocês? Isso mudou completamente. De 2008 para cá, para você ter uma ideia, em 2008, quando eu ia comentar, eu fazia as minhas anotações prévias da corrida numas 2 ou 3 folhas de A4, imprimia isso e ia com elas, e era com isso que eu imprimia o grid, né, na véspera, e com essas informações eu me virava para fazer os comentários. Com as redes sociais, a gente começa que para o nosso lado mudou absolutamente, porque você passa a ter informações online das equipes, de outros veículos, na verdade vira uma grande colaboração de informação, e muitos ouvintes acabam ajudando muito a gente com a transmissão, porque no caso da transmissão na rádio, então a gente tem o Odinei Edson comandando a equipe, narrando a corrida e amarrando todas as outras pontas ali de comentaristas e repórter. Aí tem a Juliane Serrazoli, habitualmente na pista, trazendo as informações in loco, fazendo entrevistas e trazendo, né, as informações só quem está lá, né? Tempo, temperatura, público e etc., além de todo o conhecimento técnico que ela tem. A gente ainda tem mais 3 comentaristas atualmente, eu, Castilho de Andrade, Luiz Fernando Ramos, e a gente ainda tem também o Fábio França fazendo comentários e também coordenando essa interação junto com as pessoas. Então, a gente praticamente tem uma quantidade de informações, cada um de nós ali como um hub de informações, cada um seguindo suas redes, cada um seguindo as suas listas, os seus grupos de WhatsApp, seus fóruns, etc. Então, o acesso, né, à informação para nós ali é muito maior do que era 11, 12 anos atrás. E essa interação com as pessoas acabou criando um movimento muito legal, porque essa questão, a minha presença e da Ju, a gente percebeu nitidamente como nos últimos anos ela incentivou e valorizou a presença da mulher que gosta de automobilismo, da mulher que se sentia muito sozinha. A gente tem muitos relatos muito legais disso, de mulheres que gostam de automobilismo, num perfil muito parecido com o meu, desde a infância, que tem essa predileção por um esporte que tem uma maioria de homens, e por isso mesmo essas mulheres não conseguiam encontrar muito eco entre as próprias amigas, entre as pessoas com quem elas conviviam, parentes, amigas de escola, pessoas de outras relações, mas de fato é muito raro você ter mulheres que gostam disso. E de fato, nos últimos anos, o automobilismo passou a ser cada vez mais um esporte de nicho no Brasil. Quando eu comecei, o automobilismo era um esporte de massa, era um esporte que qualquer pessoa sabia o nome dos pilotos brasileiros, né? Claro, estou exagerando, mas
maioria das pessoas tinha referência, sabia em que equipe corria. Esses pilotos eram pilotos que iam participar de programa de auditório, eram pessoas realmente celebridades. Com o passar do tempo, isso não é um fenômeno só do Brasil, o automobilismo foi ficando cada vez mais um esporte de nicho. Então, quer dizer, foi cada vez mais criando tribos, guetos de pessoas que gostam de corrida. Mas é muito mais normal, muito mais natural você ter grupos de homens que gostam de corrida do que grupos de mulheres. Essas mulheres se sentiam muito sozinhas, porque muitas vezes elas eram a única pessoa que elas conheciam que gostavam de Fórmula 1. E graças a essa interação, que foi de certa forma ali impulsionada pela transmissão da rádio, a gente viu como muitas delas se conheceram, se tornaram amigas e criaram ali uma espécie de uma comunidade. E eu acho também que é porque a gente trata o tema com muito respeito, o tema automobilismo de uma maneira geral com muito respeito, que eu não sinto de verdade. Hoje, cada vez, lógico, no meu começo era muito comum receber e-mail na rádio, receber algum tipo de colocação que fosse pejorativa em relação ao fato de ter uma mulher na transmissão, até porque naquela época a gente ainda não tinha essa profusão das redes sociais, mas nos últimos tempos são raras até mensagens do tipo: nossa, puxa vida, como é legal ouvir uma mulher que fala de Fórmula 1, como é legal ver alguém que fala de Fórmula 1 e que gosta e que entende tanto de Fórmula 1, porque virou uma coisa normal para as pessoas, não é mais, né? Não é mais uma coisa assim de chamar atenção. Nossa, tem uma mulher falando de Fórmula 1. Vez por outra ainda aparece isso, porque pessoas que vão chegando na transmissão, que não conheciam, que não eram muito ligadas em Fórmula 1 antes e tal, mas hoje em dia, assim, a gente leva, né? Às vezes leva umas lambadas e tal, mas pelo tipo de opinião que a gente tá emitindo, porque hoje em dia é assim, né? Se você fala a favor do Vettel, todo mundo que é contra o Vettel te bate. Se você fala a favor do Hamilton, todo mundo que é contra o Hamilton te bate também, mas eu sinto cada vez menos que isso tem um viés machista ou misógino. Uhum. Falando particularmente, eu acho que vocês até também são uma inspiração para mim, assim, e acredito que a mudança eu acompanho desde 2008. A mudança que vem tendo até em relação a isso, quando descobriram que, eu gostava de Fórmula 1, era aquela surpresa, nossa, uma mulher que gosta de Fórmula 1. Realmente eu também sinto essa mudança, e eu acredito que esse crescimento em relação às redes sociais, até esse crescimento de mulheres aparecendo, talvez seja algo exatamente porque hoje a gente consegue se sentir à vontade em falar sobre, né? Se sentir à vontade em ir em uma corrida. Claro que ainda tem problemas aqui, problemas lá, mas eu acho que hoje, até com vocês comentando lá, já deu essa abertura para mulheres começarem a assumir até mais, eu gosto de automobilismo, ou até buscarem se interessar. E é ótimo ver esse crescimento, e eu acredito que você tenha uma visão mais ampla, né, desde que você começou a trabalhar até aqui, dessa aproximação das mulheres agora com o automobilismo, mesmo nessa questão de nicho. Esses depoimentos que vocês recebem, às vezes, mulheres falando quanto se sentem representadas por vocês, que talvez olhem vocês e se inspirem até nas profissões, como é o meu caso, eu jornalista, me inspiro demais em você e na Ju. Como que é esse sentimento, isso de ver, anos atrás que vocês não tinham tanto esse contato e hoje vocês têm, e hoje as pessoas realmente falam que vocês são inspirações para elas? Para mim é o sentido de que aquela opção que eu fiz lá atrás, naquele momento, quando eu resolvi mandar meu currículo para o Flávio Gomes, que eu nem currículo tinha ainda, que eu estava no 3º ano da faculdade, não tinha nada ainda para apresentar, já tinha escrito em jornal de bairro, já tinha escrito em jornal de interior, de graça, né? Porque assim, todo mundo começa a carreira assim, escrevendo de graça. A ideia de que bola dentro, que legal, que valeu a pena. É lógico que eu não vou reputar a mim toda esse acesso maior das mulheres hoje, não é? Claro que teve uma mudança, o mundo mudou muito nesse período, mas eu acho que se eu ajudei algumas pessoas a se sentirem mais incluídas e poderem curtir, né, essa paixão, ótimo. Mas mais do que isso, até hoje eu vejo mulheres querendo desenvolver carreira dentro do automobilismo como engenheiras, como técnicas, como pessoas que querem trabalhar na área de estratégia das equipes. A gente tem visto que a própria
Mercedes de uma maneira especial, mas também a Red Bull também tem uma chefe de estratégia que é uma mulher, mas a Mercedes tem dado muita ênfase para essa questão, inclusive colocando uma representante feminina para receber o troféu. No ano passado, no GP do Brasil, essa chefe de estratégia da Red Bull também foi, e a gente vê aí, de uma forma ou de outra, a gente acaba tendo contato com grupos, com pessoas que se dedicam a esse tema, como o fato de estar se normalizando a presença da mulher no automobilismo não está mais só na comunicação, né? Está também na mulher que quer trabalhar em áreas técnicas, em áreas de engenharia mesmo. Então eu me sinto muito gratificada, eu me sinto assim, muito recompensada, porque eu acho que foi uma opção que naturalmente tinha a ver com a minha história, com o meu desejo de trabalhar com alguma coisa que eu gostava muito, mas aquela ideia lá atrás, puxa, eu quero estar num lugar que tenha pouca mulher para ajudar a quebrar um pouco esse paradigma, acabou dando resultado, né? Lógico, né? Somado a muitas outras coisas, mas eu acho que eu tenho um tijolinho aí nessa construção. E esse novo projeto que vocês lançaram foi esse mês, né? Isso, exato. A Parabólica. E como que surgiu, assim? Porque, nossa, você é uma mulher super atarefada aí, muitas coisas, a parte do jornalismo cooperativo, você comentando cinema, já fazendo comentários de Fórmula 1 e agora mais o site. Como que você está dividindo isso e como também apresenta um pouquinho o projeto pra gente. Esse projeto surgiu de um convite do Sérgio Quintanilha, que é um jornalista que eu conheço já há muitos anos. Ele tem uma atuação muito, muito grande, muito tradicional já na área de carros e de corrida de carros também. E há algum tempo atrás ele me disse que tinha recebido o sinal verde do Terra para criar um site de comentários, um site de análise mesmo de automobilismo, e me convidou para participar. E se juntou também, né, ao nosso projeto o Lito Cavalcante, também super conhecido, né, com mais de 20 anos de Rede Globo, e foi uma alegria também que o Lito aceitou o convite. Então estamos nós três lá escrevendo e sim, dividindo aí as tarefas. Eu desde o começo falei pro Quintanilha, falei, olha, eu quero muito, porque eu quero voltar a escrever, fazia tempo que eu não escrevia num site, ainda mais, né, tendo um lugar nobre, né, como o Terra, para escrever. Eu falei, olha, eu quero, mas eu não tenho tempo, então eu vou me comprometer a escrever uma vez por semana. E a minha ideia é sempre não ficar muito no factual, não ficar muito na notícia, mas pegar algum tema relevante e fazer uma análise sobre ele, às vezes do ponto de vista até meio fora do mais habitual e tal, justamente para trazer uma pluralidade de visões. Então, foi mais uma sarna que eu arranjei para me coçar, né? Mas era a vontade de voltar a escrever, porque já fazia alguns anos que eu não escrevia. A minha atuação em termos de automobilismo estava restrita ao rádio, que eu amo de paixão. O rádio é realmente um veículo que eu tenho uma relação com o rádio desde criança, porque minha mãe é ouvinte de rádio até hoje, eu absorvi isso dela e sempre tive muita vontade de trabalhar com rádio, mas estava sentindo falta também de escrever, então aproveitei. Mas é aquela coisa, encaixar aí no meio de um monte de outras coisas que a gente faz, mas a vontade de escrever e um ano tão especial como está sendo esse ano de 2020, por tudo que está acontecendo e também pela Fórmula 1, pelos recordes do Hamilton, por a gente estar vivendo outro momento histórico, aí eu acabei aceitando esse desafio. Aí eu torço muito para que você se ajeite bem e que esse projeto vá muito para frente, que vocês consigam aí manejar do melhor jeito possível. A ponto até da gente, de repente, ter que contratar outras pessoas, né? Quem sabe, né? Não veio mais uma colunista aí para me ajudar. Quem sabe, né? Vamos torcer para o projeto dar certo, né? Tem que fazer crescer o projeto. E olhando então agora, para finalizar, olhando tudo, a carreira daqui, de lá, de trás até aqui,
Para o futuro, você acredita que você tem uma visão otimista do futuro em relação às mulheres dentro do automobilismo, seja como jornalistas, piloto, engenheiro? Você acredita que o mundo está preparado? Está preparado não, porque já deveria estar, né? Ele está aí aberto e vai melhorar para que no futuro a gente possa ver mais mulheres nesse nicho, nessa área? Melhora ou acaba, Rafaela? Eu acho que assim, não existe volta nesse caminho. Todos os temas da atividade humana hoje não podem mais comportar restrições do ponto de vista de gênero, de raça, geracional, porque a gente tá abrindo mão, a gente estaria abrindo mão de força de trabalho, de talentos. A Fórmula 1 ou o automobilismo de uma maneira geral e tudo que circunda esse tema, inclusive a cobertura, né, das categorias, ela não pode mais se fechar, ela não pode mais abrir mão da diversidade, porque se ela abrir mão da diversidade, não é só uma questão de marketing, como muita gente pensa. Muita gente acha que a ideia de você promover a inclusão, a ideia de você se dizer aberto a novos, né, a inclusão de gênero, outras etnias, que isso é uma questão de marketing. Quem pensa só nisso está pensando num universo muito pequeno, mas a verdade é que a gente vive num mundo cada vez mais competitivo, em que inovação é uma coisa, é uma moeda básica para tudo que funciona, e você não vai ter inovação, você não vai ter mentes inventivas trabalhando juntas se você não tiver uma pluralidade de ideias, de pensamento. Então, eu acho que a Fórmula 1 hoje ela ainda é um ambiente predominantemente masculino, mas até pelo fato de que a presença das mulheres, o público feminino é cada vez maior e as pessoas querem fazer parte dessa história, eu não sei se vai ter uma Fórmula 1 feminina ou se a Fórmula 1 vai absorver mulheres para correr junto com os homens, mas essa inclusão é uma questão de sobrevivência para qualquer coisa. Isso vale para qualquer atividade humana, eu acho que vale para o esporte, vale para a vida cultural. A gente viu, né, o que tem sido a presença das mulheres na área cultural, por exemplo, que é uma área que eu também gosto bastante também, e escrevo e já escrevi também sobre a questão da afirmação das mulheres como profissionais dentro da área cultural. Isso é um caminho sem volta, senão quem não trilhar esse caminho vai ficar pelo caminho, então não tem jeito. Eu vejo, para mim já não é nem mais uma questão de otimismo, é uma questão de realidade. Ou o automobilismo se torna cada vez mais inclusivo e torna, né, essa inclusão algo natural, normal, ou então ele vai deixar de ser uma categoria de interesse, ele vai deixar de ser um entretenimento no longo prazo. E, nossa, tô super, super contente de você ter participado. Olha, porque eu acho que acrescenta muito. Eu acredito que quem for ouvir o programa vai realmente sentir o quanto tudo que você falou aqui é uma realidade. Eu acho que para todo mundo. E que vai acrescentar muitas pessoas que não tiverem esse tipo de pensamento. Espero que tenham aí filtrado um pouco de tudo que você falou. Na realidade, eu estou filtrando ainda até agora. Muito, muito contente de você ter vindo aqui, de você ter participado desse programa. E eu queria deixar aí um espaço, então, né, eu nem sei, você já se embalou assim em impulsionar as pessoas, mas se você tiver uma mensagem final para dizer, quiser divulgar o seu trabalho, fica à vontade, porque a gente está encerrando o programa. Legal. Olha, antes de tudo, quero reafirmar que foi uma alegria. Eu nunca perco a oportunidade de falar sobre a trajetória de jornalista, sabe, compartilhar um pouco da minha experiência, ainda mais quando a gente tem a oportunidade de fazer isso junto com outra colega e com foco aí, principalmente em mulheres que querem atuar nessa área. Convido todo mundo a acompanhar meu trabalho nas transmissões da Rádio Band News FM, todas as corridas. A gente sempre começa 40 minutos antes da largada, o que significa na próxima corrida, por exemplo, que deve ser
em Portugal, largada prevista para as 10h10 da manhã. A gente entra no ar a partir das 9h30 da manhã. A gente também tem um podcast da Rádio Band News FM, também está disponível nos principais tocadores e agregadores. E as minhas colunas no canal Parabólica do Terra, também para a gente poder interagir, para a gente poder expor um pouquinho aí do meu pensamento analítico de Fórmula 1 para vocês. E podem me seguir nas redes sociais também. No Twitter é @alvesalessandra, mesmo @ também no Instagram. E por fim, eu deixo a mensagem de que a aquisição de conhecimento em qualquer área, ela nunca vai ser demais. Então tudo que você puder ler, tudo que você puder assistir, tudo que você puder escutar, sempre vai te agregar. Para quem está começando na área e quer seguir a carreira de jornalista, na área de automobilismo, escreva tudo que você puder, leia tudo que você puder, grave vídeos, grave áudios, comece a se colocar, interaja com as pessoas que estão no meio, porque de fato é assim que as coisas acontecem. Eu estou na rádio hoje pela interação com um amigo que sugeriu que eu fosse convidada para participar de uma transmissão lá em 2007. Então eu acho que essa disponibilidade, se mostrar, perder a timidez, que às vezes é natural, principalmente no começo de carreira, mas se colocar, buscar conhecimento, porque sim, é Fórmula 1, é esporte, mas é conhecimento de qualquer forma. Se você for trabalhar nessa área, é esse conhecimento que vai te formar e vai te moldar como um bom jornalista. E ir colocando a cara a tapa, e colocando o seu trabalho para fora. Escreve, não tem blog? Cria um blog, vai interagindo dentro das redes sociais, vai apresentando conteúdo, que uma hora a coisa acontece e sempre tem lugar para gente boa. Bem, eu vou pegar essas dicas aqui para mim também. Espero que os ouvintes também tenham filtrado isso. Eu fico aqui, eu agradeço muito a Alessandra Alves mais uma vez por ter participado do programa. Eu acho que acrescentou muito em todo mundo que está ouvindo, assim como em mim mesma. E, claro, lembro aos ouvintes, acompanhem a gente nas redes sociais, Galera de F1 e o Punta Talks. E até a próxima. Você escutou Punta Talks.